A graça e a paz, amém? Os irmãos estão com frio? Quase com frio, né? Deu uma esfriada, né? E a verdade é que tudo muda. As estações mudam. Uma hora tá calor, uma hora tá frio. E eu louvo a Deus por esse dia meio frio, apesar de não gostar de tempo frio. Mas tudo depende, as circunstâncias, os tempos, as estações, e nós devemos nos adaptar a isso. Então, seja calor, seja frio, nós recebemos com alegria, com graça, porque esse é o dia que o Senhor fez. Então, nos alegremos nele, amém? E quando eu vou pregar, eu confesso aos irmãos que eu acho que não só eu, mas todos ficam com frio na barriga, sente nervoso e dá vontade de dar uma fugidinha. Mas para a gente não fazer isso, eu vou cantar um louvor. Eu sempre que vou falar, eu falo para os irmãos que eu me sinto mais confortável cantando, porque vem o espírito de espontaneidade através do louvor. Amém? E depois nós vamos orar. Os irmãos fechem os seus olhos enquanto ouçam a canção. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o seu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje. Não apenas de palavras reina hoje. Reina hoje. Reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Amém? E baseado nesse louvor, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, no capítulo 1, e vamos ler até o 20. Enquanto os irmãos abrem a sua palavra, eu vou estar orando ao Senhor e clamando para que o Espírito Santo, o Espírito de revelação, venha nos revelar a vontade dele nessa manhã através das Escrituras. Soberano Deus e Pai, nessa manhã nós estamos aqui na tua casa de oração, nesse lugar, Senhor, que foi preparado para que nos reuníssemos e juntos compartilhássemos o louvor, compartilhássemos a comunhão e compartilhássemos também as Escrituras. Nessa manhã, Senhor, nós vamos estar diante do texto da Tua Palavra e clamamos que o Espírito de revelação venha nos ajudar, para que venhamos, ó Deus, a falar não aquilo que entendemos de nós mesmos, mas aquilo que nós compreendemos que é revelação do Senhor através das Escrituras, daquilo que já foi revelado ao autor bíblico, daquilo que, Senhor, está aqui, mas que nossa visão física e humana não consegue enxergar, mas que o Espírito do Senhor, o Espírito de toda revelação e de todo o amor venha sobre nós nessa manhã. Abre, Senhor, os nossos corações para que não só compreendamos, mas também que aceitemos as Escrituras em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando
um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judeia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Aproxime-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o tema o governo de Deus ou o reino de Deus. A verdade é que se nós formos para analisar um pouco o cenário atual, nós vamos perceber que nós vivemos uma estabilidade muito grande nos governos. Não somente no Brasil, mas em todas as outras nações nós observamos isso. Prova disso é que os governos estão guerreando entre eles. Essa instabilidade sempre existiu, nunca foi somente hoje. A verdade é que a história ela é contínua, são fatos que acontecem todo o tempo na história, são elementos que compõem a história e nós, dessa geração, fazemos parte desse tempo e observamos isso. Porque os homens, eles querem serem grandes, eles querem governar, eles querem ser poderosos e muitas vezes nós nos submetemos aos governos humanos e nós sentimos medo, sentimos que somos fracassados e que estamos perdidos sem direção nenhuma. Mas a verdade que eu quero falar para os irmãos, para a igreja do Senhor nessa manhã, é que nós somos governados pelo governo de Deus. Nós somos governados por Cristo, que sempre existiu, que sempre governou e que tem um reino que é eterno. Que pode, em todas as épocas, em todas as gerações, se levantar homem grande, homem pequeno, mas o governo que vai prevalecer, o domínio que vai prevalecer, sempre foi e sempre será o governo de Deus. Amém? Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que desde a eternidade Deus estabeleceu o seu plano de governar a terra, de governar as nações. Quando nós falamos de reino, nós vamos também observar que se existe o reino de Deus, também existe um outro reino que não é de Deus, que é o reino das trevas, o reino de Satanás. A Bíblia menciona lá no livro de Ezequiel que houve uma rebelião nos céus
provocada por Lúcifer, o anjo de luz, e ele levou terça parte dos anjos com ele, quando ele se rebelou contra Deus, e Deus o expulsa do céu, e ele estabelece aí então o seu reino. Quando o homem e a mulher, lá no Gênesis, estão ali no paraíso, a palavra do Senhor diz que a serpente vem e induz Eva e induz Adão a pecarem, a comerem do fruto proibido. E eles então começam a enxergar o pecado, o bem e o mal. Os olhos deles já não são mais os mesmos. E a palavra do Senhor diz que naquele momento o Senhor faz um sacrifício para a purificação do pecado de Adão e do pecado de Eva. Mas Deus então lança ali uma divisão entre o homem, a semente da mulher e a semente da serpente. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, nós observamos que há ali uma visão desses dois reinos. O Senhor diz: porém, inimizade entre ti, entre a semente da mulher e a tua semente, entre a tua descendência e a sua descendência. Semente da mulher, Jesus Cristo. Semente da serpente, Satanás, que mais à frente, mediante o governo desse mundo, ele então leva Jesus Cristo para a cruz. E ali na cruz, Jesus, hasteado numa cruz, com a cabeça para cima, sendo coroado com uma coroa de espinho e sendo apunhalado com flechas no calcanhar. Este te ferirá a cabeça e este te ferirá o calcanhar. Ou seja, o governo da época, que seria o governo romano, levando Jesus para a cruz, Jesus seria crucificado, atingiria o calcanhar de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo, pelo ato da sua morte, aniquilaria todo o governo das trevas, porque o plano de salvação foi executado através da morte e do sacrifício de Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor diz lá nas cartas, principalmente na carta de Paulo aos Coríntios, que o último inimigo a ser derrotado seria a morte. E quando Jesus, ele morre, a palavra do Senhor também diz lá na carta de Colossenses, no capítulo 3, que o Senhor expõe a vergonha e a humilhação, todo o principado e toda a potestade, ou seja, o governo das trevas seria aniquilado, estaria totalmente destruído, não teria potência, não teria cabeça, não teria governo que subsistiria ao poder de Jesus Cristo, morto, ressurreto, depois da sua ressurreição. E ascendido aos céus e assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, verdade é, amados, que se nós formos olhar para a história dos reis, eles sempre quiseram governar, mas eles nunca conseguiram, de fato, se manter no trono e governar para sempre. O que nós observamos aqui no livro de Marcos é que Marcos vem mostrar que esse reino, que Jesus vem estabelecer um reino simples, diferente do reino dos outros reis da terra, que era cheio de glamour, cheio de pompa, cheio de tanta coisa que confundiria os seus súditos. Para se ter um reinado é necessário ter um rei. E aqui Jesus, ele vem se mostrar como um rei simples. Marcos aponta Jesus como, não como um rei, mas como um servo que faz bondade para as pessoas, um servo que não se cansa em demonstrar o tempo todo o seu amor, mas que ao mesmo tempo, esse servo é o rei que está ali chegando e que está no meio do povo. O evangelho de Marcos, ele, diferente dos outros evangelhos que mostra Jesus também como rei, mas ele mostra Jesus como esse rei que vem demonstrar a sua graça.
E quando Marcos escreve, ele escreve para um povo que estava na cidade de Roma, que também vivia debaixo do domínio de uma monarquia, que era um povo que vivia totalmente sendo sentenciado pelo poder, as leis que manifestavam naquele tempo, que era o Império Romano, as leis de Roma. E o povo vivia cansado, sem liberdade, sem ânimo, sem vontade de continuar a sua jornada. Mas ele vem trazer essa demonstração de que o reino de Deus, o reino de Cristo, o domínio de Deus não era igual o domínio do Império Romano. Não era igual o domínio dos outros reinos que já tinham passado. Mas que era um governo que tinha sido estabelecido desde a eternidade, que era um reino que estava se fazendo presente naquele momento, mas que também era um reino que depois deles permaneceria. Ou seja, o evangelista vem nos mostrar que o reino de Deus sempre existiu. O evangelista faz menção aqui no seu livro do profeta Isaías. Ele fala, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Nós vamos encontrar essa passagem no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 3. O profeta Isaías, ele profetizou para o reino do sul, ou seja, o reino chamado Reino de Judá. Quando nós vamos lembrar da história dos reis, nós mencionamos de Gênesis 3,15, que Deus então estabelece o seu reino na terra, que já existia na eternidade, no plano que ele fez com o seu próprio filho na eternidade. Quando nós vamos ler lá no Salmo 102, há um diálogo ali naquele salmo entre pai e filho. E o Senhor diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Esse salmo, ele retrata, é um salmo messiânico e retrata que, ainda que exista reinos da terra, o reino e o rei que sempre governou e sempre governará é o reino de Deus. É esse reino que sempre existiu desde a eternidade, antes da fundação do mundo, e que vai existir depois. E ali ele fala: eu hoje te gerei. E o Senhor ri com o seu filho na eternidade dos reinos terrenos que estão massacrando o seu povo, que estão oprimindo o seu povo. Isaías profetiza para o reino do sul, quando esse povo constantemente vivia em decadência, porque nós sabemos que na história dos reis, eles traziam a idolatria para dentro de Israel, para dentro de Judá, e sempre Deus levantava um profeta para denunciar o pecado do povo e chamar o povo ao arrependimento. Porque Deus queria que eles vivessem debaixo do seu governo, debaixo do seu domínio. E para viver debaixo do governo de Deus, para viver debaixo do domínio de Deus, é necessário uma mudança, uma transformação, um caminho reto, um caminho aplanado, como Isaías está mencionando aqui. Enviarei à tua frente o meu mensageiro, voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E o povo não aceitava o governo de Deus, e sempre estava se metendo no meio dos outros povos, infiltrando dentro da nação a idolatria, e isso desagradava a Deus de uma forma que Deus então entende: eles não querem o meu governo, eles não estão entendendo que eu sou rei deles, que eu quero uma aliança com eles, que eu quero ter um relacionamento de amizade, de amor, que começou desde a eternidade, mas que agora, devido ao pecado, eles estão com o coração endurecido, com uma mente cauterizada, e querem fazer para si o seu próprio governo, querem que eles mesmos se dominem. Prova disso é que quando o Senhor está
ali no livro de Samuel, tratando com o povo através do profeta Samuel. Ainda era o tempo dos juízes, o tempo dos profetas e dos juízes. Então o povo olha para as outras nações e diz: nós queremos um rei. Deus era governo daquele povo. Nós queremos ser como as outras nações. Nós não queremos que somente você, Samuel, fale conosco, mas nós queremos que você procure um rei para que nós nos pareçamos com as outras nações. E Samuel, ali no capítulo 7, vai ter com Deus triste, angustiado: Senhor, eles estão me rejeitando, eles não estão aceitando o meu governo, a minha autoridade. E o Senhor diz: não, Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, mas é a mim. Eles não querem o meu governo, eles não querem o meu domínio. Então atenda o povo, levante um rei em Israel. E a história conta que Saul foi levantado como rei. Depois Deus rejeita Saul, vem Davi faz o seu governo. Depois vem Salomão, de Salomão vem Roboão coloca carga dura no povo, divide o reino, vai 2 tribos ser governadas pelo Jeroboão no norte e 10 tribos no sul. E de sorte que passa muitos governos nessa terra, na nação judaica. E depois, quando nós observamos lá no livro de Daniel está no cativeiro, já depois do ano 558, não me lembro agora, mas acho que isso, que vem a Babilônia e domina, leva o povo de Israel para o cativeiro. E ali no cativeiro Daniel está lá com seus amigos, e o rei tem uma visão, e Daniel vai interpretar aquela visão do seu rei. E a visão é que cai uma estátua de bronze, e a cabeça ela se desfaz em 4 partes, simbolizando 4 grandes reinos da terra. Depois da Babilônia veio os persas, depois dos persas veio o grego macedônico, e depois o rei Filipe, greco-macedônio, morre. Seu filho Alexandre o Grande, os irmãos que são estudiosos sabem disso, que ele morreu ainda jovem, mas teve muitas conquistas. E depois da sua morte não teve um sucessor. O governo de Alexandre foi dividido em 4 generais. Um deles se destacou, Ptolomeu. Ptolomeu deu a liberdade e a evasão de entrar outros generais para conquistar. E a história nos conta que Pompeu, tem até um filme, né? Pompeu, um dos grandes generais, e Júlio César conquistaram. São 2 generais romanos que conquistaram naquele tempo a Ásia. Um general conquistou a Ásia e o Oriente Médio, e o outro general conquistou a Europa, Júlio César. E depois o seu neto se tornou o rei de Roma. E começou a era do grande Império Romano. E nessa visão de Daniel, nós observamos que o Senhor está mostrando ali para Daniel e para todos quanto pudessem ver naquele cativeiro, que eles não precisavam ter medo, porque vai sempre se levantar grandes homens na história, vai sempre levantar grandes reis, grandes generais, grandes homens poderosos, mas que sempre vão cair. E Deus vai continuar o seu reino, porque quando ele estabeleceu diante do rei Davi, ele disse: eu levantarei sempre na tua casa um sucessor, e o teu reinado não terá fim. E quando nós estudamos a história bíblica, nós vamos ver na linhagem de Davi, até chegar a Jesus Cristo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nós vamos ver essa genealogia. A história nos conta que vem 14 gerações até chegar Jesus Cristo.
E Jesus Cristo, ele chega quando os pastores estão ali em Belém da Judéia, apacentando seus rebanhos, preocupados, com medo, inseguros por todos os acontecimentos da época. E diz a palavra do Senhor que chega o anjo Gabriel e se põe no meio deles e diz: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, e que será para todo o povo. Então, mais uma característica desse reino. Primeiro, nós entendemos que esse reino, ele sempre existiu desde a eternidade. Depois da criação, o Senhor estabeleceu ali, de fato, o seu reino terreno, através da promessa que foi dado ali no Gênesis, de que Deus governaria através de uma semente de uma mulher, que poria inimizade entre o reino das trevas, mas que ele esmagaria a cabeça desse reino. Nós observamos aqui uma segunda característica desse reino, é que esse reino, ele tem uma única mensagem. A primeira coisa é que ele sempre existiu, é um reino eterno. Segunda é que ele tem uma única mensagem. Irmãos, a mensagem do reino de Deus é uma mensagem simples, pregada pelo evangelista Marcos. Não tem grandes coisas para se pregar, a não ser: arrependam-se, façam veredas retas. Se vocês estavam tendo um estilo de vida que não condiz com esse reino, mude. É Marcos apresentando Jesus como um homem simples, porque os romanos estavam esperando aquele rei que viesse como um general, Pompeu, que conquistasse vários lugares da terra, que montasse um cavalo, que pegasse a espada, que decapitasse vários soldados ao mesmo tempo e estabelecesse sempre trono de poder, de autoridade, de jugo. Mas Jesus, ele vem mostrando aqui, através do evangelista Marcos, a simplicidade do evangelho. Uma mensagem que não precisa ser complicada para ninguém, que as crianças podem ouvir e entender, que os velhos podem ouvir e entender, que as mulheres, que os homens, que todos os povos, de todas as épocas, de todas as gerações, podem ouvir e entender essa única mensagem do evangelho. Essa única mensagem que foi pregada pelos profetas, que advertiu ao povo quando o povo estava vivendo na idolatria, nos seus pecados, e vivendo uma vida de fracasso, de angústia, de tristeza, em decadência o tempo todo, sempre deixando infiltrar inimigo dentro das suas nações, porque eles estavam em pecado contra Deus. Eles estavam frouxos. E quando eles estavam frouxos, Deus não os cobria espiritualmente. É tanto que quando nós vamos ler a história, quando o rei era um rei que servia a Deus, era um rei que honrava a Deus, era um rei que amava a Deus, a nação, ela estava vivendo um momento de paz, um momento de alegria, um momento de prazer, não somente no rei, mas todos os súditos do rei podiam viver essa alegria, esse prazer. Mas quando nós vamos observar os reis angustiados, os reis fazendo altos, levantando sacrifício nos altos, como foi o rei Jeroboão, como foi o rei Acaz, que casou com a rainha Jezabel e trouxe a idolatria para dentro da nação de Israel. O povo vivia o tempo todo em decadência. Mas vinha a mensagem do Senhor: arrependam-se. Façam veredas retas, façam caminhos aplanados, arrependam-se. E a história conta que passou aproximadamente 400 anos em que tudo silenciou e que Deus não levantou profeta para falar com esse povo.
Nós não sabemos exatamente qual foi os acontecimentos dessa época de 400 anos de silêncio em que Deus não teve e não trouxe revelação ao povo de Israel, à nação de Israel, que era uma personificação do reino de Deus ali no Antigo Testamento. Mas, de repente, surge pregando no deserto da Judeia um profeta chamado João. No versículo 4 diz assim: assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região de Judeia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Irmão, vocês percebem que a mensagem de Isaías, no capítulo 40, versículo 3, não é diferente da mensagem de João? Isaías pregava arrependimento, levantava, denunciando o pecado do povo. Os outros profetas também, Daniel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Sofonias, Ageu, Malaquias, todos eles se levantaram para falar do pecado da nação, do pecado do povo. Arrependam-se para viver no reino de Deus. Para fazer parte desse governo, vocês não precisam comprar nada. Vocês não precisam fazer nada. A única coisa que vocês precisam é fazer caminhos retos. Resolvam o seu problema espiritual. Creia no Senhor, creia na mensagem do Senhor. Arrependam, volte-se para Deus e tudo ficará certo. Tem um segredo, irmãos. Essa é a mensagem que sempre foi pregada. Essa é a mensagem que João Batista pregava e que ele era odiado pelo rei Herodes. João Batista denunciou o pecado dos grandes homens da sua época, a ponto de ele ser morto. Cortaram a cabeça dele, trouxeram a cabeça dele numa bandeja, porque acharam a sua audácia muito grande. Mas a mensagem dele não foi diferente de Isaías, que também teve uma morte triste. A mensagem dele era: arrependa-se. Mas quando nós observamos a mensagem de Jesus, que é o rei revelado por Marcos como um servo incansável, é a mesma mensagem. Então a mensagem do reino, a mensagem do evangelho, ela não pode ser distorcida em qualquer outra mensagem. Mas a mensagem é: volte para Deus, arrependam, convertam os seus caminhos. E não tem outra mensagem de boas novas para dar para o povo em todo tempo, em todas as épocas. E nós que somos os homens, as mulheres, os cristãos dessa geração e os que virão depois de nós, não tem outra mensagem de boas novas. Arrependam-se. O reino de Deus é um reino de paz, é um reino de graça, é um reino de amor, é um reino acolhedor, é um reino que entra todas as pessoas. Quando o profeta Ezequias tem a visão de nado no rio, ele diz que ali vai entrar peixes de todas as espécies. No reino de Deus é a mesma coisa. Vem todos quantos quiserem, podem entrar nesse reino, desde que aceite essa única mensagem pregada por Isaías, pregada por João Batista, pregada por nós e pregada por todos quantos virão depois de nós. Lá no capítulo 4 de Gálatas vai dizer que se alguém se levantar para pregar outro evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo, seja considerado anátema ou maldito, porque a única mensagem é a mensagem de Jesus, é a mensagem da cruz, é a mensagem de um alinhamento com esse rei que é amor, que é misericórdia, que é gracioso e que aceita todos quanto confessarem os seus pecados no seu reino.
Amados, e eu abro um parênteses aqui para dizer que não tem como pertencer ao reino de Cristo de qualquer jeito. Se nós fazemos parte desse reino, nós temos que andar, que viver, que falar, que vestir condizente com esse reino. Nós observamos aqui o estabelecimento do reino das trevas, que é dominado por Satanás e os seus demônios. A palavra do Senhor vai nos dizer também lá no livro de Colossenses que o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Se nós já aceitamos esse Rei Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós precisamos nos alinhar com Ele. Nós precisamos fazer essa aliança de consertar os nossos caminhos, de endireitar as nossas veredas e de fazermos caminhos planos para Ele. Caminho plano é caminho de que a minha vida, os meus passos precisam ser condizentes de alguém que prega o Evangelho de Jesus Cristo. Para que alguém, porventura, nos perguntar a razão da nossa fé, o motivo porque eu sirvo ao Senhor, não precisa eu dar resposta. As pessoas vão ver que eu estou alinhada, que eu estou aliançada com esse reino, com esse rei. E a minha mensagem pode ser que vai ser pregada, vai ser falada como hoje eu estou usando o microfone para pregar. Mas pode ser que eu não tenha a oportunidade de falar. Mas a mensagem vai ser pregada pela minha vida, pela minha cultura, pelo meu dia a dia, pelo meu viver. Porque eu faço parte de um reino, eu sou dominada por esse rei, por esse governo, por esse Cristo que tem uma mensagem simples e que eu recebi e eu vou viver condizente com a mensagem desse reino. Glória a Deus. A terceira e última característica é que tem um rei. O reino de Deus tem um rei que se relaciona com seus súditos. Tem um rei que trabalha por eles. E para fechar aqui, nós vamos ver que Marcos, ele coloca esse rei, diferente, como eu falei, dos outros reinos da terra, né? Nós tínhamos ali os generais para surgir até chegar o Império Romano. Pompeu, um grande general que fez conquistas enormes. Depois Júlio César, que até dizem que ele foi o primeiro rei romano, mas há uma contradição de que o primeiro rei romano foi Augusto. Quando Jesus Cristo nasce, a palavra do Senhor lá no livro de Lucas vai mencionar que no tempo do rei Augusto, César Augusto, e que diz a história que esse foi o primeiro rei, que era neto de Júlio César. E na época que Jesus nasceu, tinha ali o Tibério César, né? Governando naquela época do Império Romano. E aqui nessa época em que Marcos está escrevendo aos romanos, a possibilidade de que o rei na época era Nero, o maldito, que tocou fogo em Roma e que estava ali acusando os cristãos de que os cristãos tinham feito essa atrocidade. E o povo estava vivendo um momento de insegurança, de instabilidade na sua época ali, devido a todos esses acontecimentos e perseguição aos cristãos. E tinha cristãos que estavam em Roma, porque naquela época, devido às conquistas desses dois generais, o mundo era conhecido como o mundo greco-romano, uma língua grega e o domínio do grande império romano. E Jesus Cristo nasce nesse contexto. Jesus Cristo estabelece o seu ministério e exerce o seu ministério nesse contexto. E depois de Jesus Cristo, pregando ali no deserto, vindo até João para ser batizado, Jesus com a sua simplicidade prega. Jesus com a sua simplicidade cura. Jesus com a sua simplicidade liberta as pessoas de cativeiros demoníacos.
Então é esse rei que nós somos súditos. É esse rei que nos governa. Esse rei que se relaciona. Esse rei que eu não preciso enxergá-lo de longe, ver de longe, clamar de longe, mas o tempo todo Jesus está ali com o povo, comendo com o povo. Jesus está ali sentado à beira do caminho, à beira do mar, comendo com o povo, conversando com o povo, se relacionando com o povo e tendo misericórdia desse povo. Esse é o rei que se relaciona. É esse servo demonstrado por Marcos como um servo incansável, que ainda que ele é rei eterno, ainda que ele é duro na sua mensagem, mas ele chegou. E quando ele chega, ele abraça. Que aonde ele chega, ele tem compaixão daquele que está cego e que não pode ver. Que aonde ele chega, ele pega o barro da terra e coloca no olho e diz: vai, a tua fé te salvou. Que aonde ele chega, ele impunha as suas mãos e repreende aquele demônio que está oprimindo aquele homem. Que aonde ele chega, ele olha para aquela mulher cananeia e tem misericórdia dela e da sua filha. Que aonde ele chega, ele se assenta e ele ensina aqueles que não sabem o evangelho, a palavra de Deus. Que aonde ele chega, ele fala: vai, a tua fé te curou. Aleluias. Esse é o Cristo, Rei, que veio, que está entre nós e que olha para nós nessa manhã e fala: homem e mulher, por que você está com medo? Por que você está inseguro em relação aos governos dessa terra? Por que você está inseguro, preocupado se vai surgir uma terceira guerra mundial ou não? Por que você está com medo? Porque está tendo guerra lá no Oriente? Porque está tendo guerra na Europa? Porque está tendo guerra ali ou acolá? Por que você está com medo se os preços estão altos e você não está conseguindo se manter como você se mantinha antigamente? Por que você está com medo? Você tem um rei eterno do teu lado. Todos os homens que se levantaram caíram, todos os reinos caíram, todos que vão se levantar a partir de hoje vão cair. Mas o governo de Cristo é eterno. E Ele é esse rei que se relaciona contigo nessa manhã e diz: homem, mulher, creia somente. Se você tem caminhos para endireitar, endireita os teus caminhos. Faça veredas retas para Ele. Mude a tua cultura, mude o teu jeito de vestir, o teu jeito de falar, mude a tua linguagem. E se relacione com esse rei que chegou. Porque ele veio, ele mesmo diz aqui no versículo, a partir do versículo 14, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus, aleluias. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Irmãos, tem outra mensagem para pregar? Não. O próprio Jesus, lá no passado, através dos profetas, pregaram a mensagem da cruz, a mensagem de arrependimento. Depois vem João Batista, depois vem Isaías pregando para o povo da sua época, depois vem João Batista e agora o próprio Cristo convida todos quanto estavam ali ouvindo e lhe seguindo naqueles dias. O reino de Deus está próximo. Ele era o próprio rei. Ele estava dizendo: está próximo, venham, se aproximem também. Cheguem mais perto, porque eu vou te curar. Cheguem mais perto, porque eu quero estar contigo. Zaqueu, hoje eu quero ir na tua casa, sentar com você na mesa e comer com você. Não é assim, irmãos? Não tem mistério, não tem segredo. Jesus é um servo que se relaciona, que não se cansa, que está sempre à sua disposição para trabalhar em favor daqueles que o servem.
daqueles que o buscam, daqueles que fazem aliança com Ele. E mesmo aqueles que estão do outro lado, Ele tem misericórdia e Ele chama com um olhar de amor. Porque a palavra diz que Jesus chama, que o Senhor, através, lá no Velho Testamento, que o Senhor nos atraiu com cordas de amor. Não é aquele que diz, não encoste, não venha. O Senhor mesmo diz, porque o reino de Deus, quando Jesus pregava, principalmente nas parábolas, Ele vai sempre usar uma comparação. E Ele vai dizer, porque o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear. E tem aquela semente que caiu numa terra assim, e tem uma outra semente que caiu numa outra terra assim. E o reino de Deus é semelhante a uma semente muito pequena, que é a semente da mostarda, que não tem coisas grandiosas, mas uma sementinha pequena que é plantada e que depois cresce e dá aquela árvore enorme. Porque o reino de Deus é semelhante a um filho que foi e pediu as suas contas ali, fez um acerto com seu pai e foi embora. E depois vem o filho arrependido, chorando, gastou tudo, se lameou na lama, e depois volta. E aquele pai recebe e abraça e faz uma festa e coloca uma roupa nova e coloca uma aliança no dedo. E diz, você continua sendo o meu filho, eu te amo como sempre te amei. Esse é o Rei que está conosco, que está em nosso meio, que trabalha pelo seu povo, que não despreza. E que Ele diz também às criancinhas, deixai vir a mim, as criancinhas, deixai vir a mim, os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. E eu estava ali sentada cantando e vendo a Alice tocar, e o Abiel disse, mãe, eu acho lindo quando eu vejo uma criancinha assim tocando. E eu falei, filho, isso é o reino de Deus. O reino de Deus não tem quem canta mais bonito, quem canta mais feio, tem quem canta. Tem quem com alegria canta, tem que com alegria toca, quem tem que com alegria fala do amor de Deus e dá continuidade a esse amor, essa mensagem pregada por Jesus. Porque o tempo de Isaías passou, porque o tempo de João Batista passou. E aqui, para a gente fechar como uma conclusão, não tem um quarto ponto, mas como uma conclusão, eu fiz questão de nós lermos até o versículo 20, que vai dizer assim, a partir do versículo 16 diz, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Que lindo, né, irmãos? E aí esse servo, esse Cristo, esse Rei que se relaciona, ele entende que todos súditos podem trabalhar nesse reino, que pode levar adiante essa mensagem do reino, porque o reino de Cristo, ele é eterno, desde a eternidade, como o Salmo 2 nos mostra, o Senhor rindo dos poderosos, dos grandes homens. E depois vem esses grandes reis que já se passaram, veio outros reis romanos que massacraram o povo e que caíram. E quando nós olhamos para trás, Roma é só cinzas. Cadê os grandes romanos, os grandes imperadores romanos? Mas Deus levanta homens simples, pescadores, e diz, vem, porque eu os farei pescadores de homens. É vocês agora que vão continuar levando a mensagem do reino de Deus. Vem Pedro, vem André, vem Tiago, vem João,
Vem, Neide. Vem, Rodrigo. Vem, Sérgio. Vem, Verônica. Emanuele. Jandira, vem. Porque a partir de hoje eu os farei pescadores de homens. Não tem outra mensagem. Levem essa mensagem. Leve a mensagem de um rei simples, de um rei que não vem montado em um cavalo, de um rei que não quer prestígio, mas de um rei que se relaciona, de um rei que diz as escrituras que ele teve todo o poder e autoridade de ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, e foi para a cruz. E morreu por mim e por você. E agora ele coloca essa responsabilidade nos discípulos. Ele chama, ele faz discípulos. Porque ele entende que a sua missão irá se cumprir. Mas que o reino de Deus continua. E quem vai agora pregar essa mensagem do reino é Pedro, é André, é João. Não importa a circunstância que eles viverem. Vão continuar pregando essa mensagem. Depois de João e Pedro, vem quem? Vem outros homens, os missionários que cumpriram a sua missão, que levaram a sua missão. Paulo, o próprio João Marcos, que é o escritor desse livro, que foi nas viagens missionárias junto com Paulo, com Barnabé, pregou. Depois vem outros homens pregando. Depois vem as cruzadas. Depois vem tantos outros homens pregando essa mesma mensagem. E agora chega até nós, né? Quando a gente vê as escrituras lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, depois do Pentecoste, o povo está ali agonizado, sem entender nada daquele mover de Deus, daquele derramamento do Espírito, e o povo falando em línguas. Pedro se levanta e ele então explica tudo. Quem é o corajoso igual Pedro? Quando você vê situações acontecendo no teu tempo, na tua geração, no ônibus, ou aonde você estiver colocado, implantado ali, será se você vai se levantar e dizer: eu vou explicar o que está acontecendo? Pedro disse: eu vou explicar o que está acontecendo. E ali naquele meio, ele explicando tudo o que está acontecendo, no seu discurso ali, naquele momento em que está tendo aquela confusão, depois daquela confusão, aí ele diz: arrependam-se e creia no Evangelho. Creia nas boas novas. Então, amados, essa é a mensagem para o coração de cada um de nós nessa manhã. E quando nós olhamos para a história, nós vamos entender que outros homens se levantaram na história. E sabe o que é que eu entendo? Que são simplesmente elementos da história. Tem que acontecer isso. E eles ficam na história. Como foi o caso de Hitler, na Alemanha, que se levantou como o grande Hitler e que massacrou os judeus. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos, mas ele caiu. Mussolini na Itália também massacrou, colocou a sua ideologia, mas não se escuta mais nele. Nós temos na atualidade o Vladimir Putin. Logo não se escuta mais nele. E esses outros que estão em guerra também logo não vai se ouvir mais. Mas essa mensagem do Evangelho pregado por Jesus Cristo, o reino de Deus é chegado. Você vai sempre ouvir falar do reino de Deus. As gerações passadas ouviram do reino. A geração de João Batista falou do reino. Nós falamos do reino, e aqueles que virão depois de nós também pregará o reino de Deus, se esse rei não chegar a tempo, porque esse reino é eterno, nunca terá fim. E você pode se relacionar com esse rei que está entre nós. Amém? Porque ele reina hoje entre nós. Louvado seja Deus. Amém.